Fala pessoal, aqui na live do Trabalhista, desculpe pelos problemas técnicos, mas conseguimos resolver tudo para estar aqui, essa turma boa, reunida justamente para estar repercutindo a participação do Ciro Gomes no canal Galã Feio, Ciro que está direto nas comunicações. E falamos de um projeto para o país. E hoje eu tenho a presença de meus bons amigos Fabão da Massa, nosso famoso Fabão da Massa, Murilo Rogelin, lá de Santa Catarina, Florianópolis, e Felipe Gaspar, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Toda essa galera, essa turma boa para estar repercutindo esse momento do Ciro e a necessidade de um projeto para o país. Então, gente, vamos começar. Vocês viram o Galã Feio, galera? Viram o Ciro agora no Galã Feio? O que vocês acharam? Felipe, o que você achou? Eu quero mandar um abração aí pro Fernandão, pro Fabão, pro Murilão. Só o timaço aí, só fera, hein? Hoje o time é bom. Queria dizer que, olha, o Ciro, mais uma vez, né, como de costume, deu uma aula. Deu uma aula ali na live. Impressionante, assim, o domínio que o Ciro tem sobre os assuntos do país, sobre os assuntos que realmente afetam as pessoas. Ele veio mais uma vez demonstrando sistematicamente o que seria necessário para o Brasil hoje, no momento que a gente está vivendo da pandemia, as questões econômicas, as questões políticas que hoje estão afetando, né, já que nós temos um desgoverno aí, que ele mais atrapalha a questão econômica e a questão sanitária do que ele tenta resolver. E o Ciro, mais uma vez, demonstrou isso com clareza, né, com dados, com números, que é o cotidiano do Ciro falando. E acho que, assim, o Brasil perdeu a chance, né, com o Ciro em 2018, mas, se Deus quiser, e nós estamos caminhando para isso, em 2022 o Brasil vai acertar o rumo e o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro vai acontecer e nós vamos ter esse homem presidente do Brasil. Muito bom, muito bom. Fabão, o que você achou lá do nosso Ciro no Galã Feio? Fabão que gosta do youtuber, é o nosso cirista youtuber, cirista não, nem Ciro Mini, mas um apoiador do Ciro, muito entusiasta do YouTube. Eu vou ficar devendo, eu cheguei agora em casa, não tive tempo ainda de ver o Ciro, mas durante a madrugada vou desfrutar desse prazer aí, viu? Garantido. Então vamos passar para o Murilo, então. Murilo viu. Murilo eu sei que viu. Fala aí, Murilo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Quero cumprimentar todos os meus companheiros aí, o Fernando, o Fabão, o Felipe, e a todos que estão assistindo aí. É um prazer poder compartilhar esse espaço com vocês. Eu também vou ficar devendo que eu não assisti, não vou ficar mentindo aqui para nós, né? Porque eu estava em outro momento, em outra ocupação ali, não pude ver. Mas eu vou assistir depois também. Pelo que eu estava vendo, vi, achei muito bom. Aliás, o Ciro não tem o que falar, questão de entrevista, né? Ele está num momento que está muito ativo, um momento que ele está entendendo que a comunicação é a sua grande arma, e ele está, olha, hoje ele estava afiado, que ele estava soltando umas, deu uma pancada para o Fabão e Murilo que não viu, deu uma pancada no velho da van, chamou de falido moral, deu umas pancadas boas, deu uma chiada acerca do Rodrigo Maia, achei aquilo, fiquei até por conta da votação da MP de regularização fundiária, que o PDT, obviamente, está contra, porque tá um mecanismo de você legalizar algumas situações, irregularidades, principalmente no campo. Então, eles estão muito chateados com essa colocação dessa pauta. E tem toda aquela pressão também sobre o Rodrigo Maia de... Desculpa, eu estou confundindo de olhar para aqui e olhar para a câmera. Tem toda aquela questão também do impeachment, né? Que há uma expectativa de se coloque o impeachment, embora o Ciro tá falando que talvez não temos um momento adequado agora. Mas foi muito boa essa entrevista. Ele tá vendo de várias, né? Ele teve recente... Ele foi no My News, foi no Ilha de Barbados, né? Não é isso? Ilha de Barbados foi bom também. Não é isso, Fabão? Vê se me corrige.
Desmutar. Foi Ilha de Barbados. Na verdade, assim, eu acho que essa quarentena ela está sendo frutífera, né, para o Ciro nesse aspecto, né? Muitos canais diferentes, muito. A gente está conseguindo, acho que finalmente, a gente fala muito de sair da bolha, né? Sair da bolha, sair da bolha, sair da bolha. Eu acho que, por mais paradoxal que seja, durante a quarentena, talvez tenha sido o momento que a gente mais tenha conseguido, graças ao Ciro, né, sair um pouco da bolha e de uma forma ou de outra, impor, né, um pouquinho essa terceira via, né, essa coisa que a gente defende tanto, nesse momento tão grave, né, do país, de pandemia e tudo mais. Mas estou gostando bastante do Ciro. O Ciro está falando baixo. Quer falar alguma coisa, Murilo, sobre essa questão da comunicação? Isso realmente que o Fabão colocou e tu também colocou, que ele tem conseguido um acesso muito bom, até alguns youtubers famosos aí repercutindo o que ele tem comentado, e sem dúvida ajuda bastante, porque muitas pessoas têm até uma visão do Ciro exagerada ou errada, e aí quando começa a conhecer ele por esses caminhos que ele tem entrado e difundido as ideias dele, acaba que a pessoa perde essa resistência porque entende que realmente é uma pessoa. Hoje é o cara mais com condições de ajudar o país na situação que a gente está, porque a gente vê que nós não temos um comandante hoje, né? O presidente está aí é totalmente perdido, contribui significativamente para a crise, porque ele não dá um direcionamento, ele não ajuda, né, a dar segurança nem para a população e nem para alguém que queira investir no país. Então, o Ciro mostra, durante já a própria trajetória de vida dele, já mostra essa capacidade que ele tem, e abrindo esse espaço de diálogo e podendo conversar com os mais variados públicos, acaba reforçando isso e as pessoas vão conhecendo ainda mais essa terceira via que a gente pode chamar, né? Eu vou puxar aqui uma mensagem aqui da Luísa Cunha. Vou botar aqui, show. Que aí eu vou só para mostrar para vocês que ela coloca que Ciro 2022 só ele tem condições de conhecimento técnico profundo sobre o Brasil e força política. Acho que as forças progressistas desse país, seja que partido for, deveriam se unir para a eleição de Ciro Gomes. Se houver divisões, não conseguiremos, não avançaremos novamente vencer as forças ocultas e do atraso com os Bolsonaros, Amoedos e todos do fascismo. Felipe, nós tivemos o evento Janelas da Democracia, que o próprio Ciro, nesse Galãs fez, reconheceu que foi meio que um ensaio, não foi o ideal. A pessoa reclamou um pouco da estética, eu também achei que pode ser melhor, mas ele viu uma importância porque você está ensaiando partidos de centro-esquerda se unindo, sem ter uma hegemonia posta por algum outro partido. Ele está vendo uma importância disso. Como é que você avalia essa movimentação desses partidos de se unir, né, nesse combate a esse governo reacionário que nós estamos, né, porque o termo conservador não é o adequado para caracterizar o governo Bolsonaro, porque o conservador tem, por exemplo, um respeito ao Estado de Direito, que não é o caso que está acontecendo. Como é que você vê essa união de partidos? Como é que você avalia esse movimento que nós tivemos na Janela da Democracia? E até foi um evento virtual, né? Algo muito diferente do que, principalmente, a oposição, o campo progressista está acostumado a fazer. Bom, Fernandão, assim, por uma primeiro grande ato nesse sentido, eu acho que ele teve relativo sucesso, né? Assim, a gente não pode se enganar, e eu acho que a fala do Fabão, quando a gente tenta superar a bolha, é nesse sentido, a gente não pode se enganar que foi algo que comoveu o Brasil. Não foi. Mas para o primeiro ato, ele teve um relativo sucesso, entendeu? Ele colocou esta agenda no debate das pessoas. As pessoas começaram a discutir a questão desta nova frente que o Ciro vem discutindo. Mas o mais importante do que a gente apenas discutir a questão de siglas, quais são as siglas que vão estar em torno do Ciro, é quem estará junto com o Ciro no projeto nacional de desenvolvimento. Porque a grande questão que nós temos que entender é que nós colocamos hoje no Brasil alguns problemas, que é quando o conceito sobre determinado ponto ele foge daquilo que foi amplamente difundido. Exemplo, hoje, quem não é bolsonarista, cego, maluco, até um pouco ordinário, ele é comunista. Então, ou seja, todo mundo do espectro da extrema-direita para cá
Para a esquerda, é comunista. Não tem outra tarefa. E o problema é que todo mundo que não for defensor do Lula cego, e aí eu digo assim, eu acredito que o Lula fez um bom governo quando foi presidente da República, a gente não pode negar isso, o problema é que a gente não pode ser cego. Então, assim, todo mundo que não for cego pelo Lula, para a direita, ele não é progressista. Automaticamente, ele não é progressista. Então, o que acontece? Isso eu vejo que está sendo uma questão natural, que o Ciro se tornou, de certa forma, a única grande esperança de uma coisa racional no Brasil. E esse espectro racional fez com que alguns partidos começassem a colar nele, o PSB, a Rede, o PV, partidos que estão um pouco mais próximos desse senso de racionalidade. O próprio DEM já demonstrou, né, alguns setores do DEM demonstraram apreço pelo Ciro. Qual o grande problema? O grande problema é que o Bolsonaro já se deu conta disso, então tornou o Ciro seu grande adversário. Ele sabe que o PT não é um adversário viável, porque pode ir para o segundo turno, mas nunca vai ganhar dele em umas eleições de 2022. Então o Ciro virou o grande ataque dele. A prova disso é o fato que ocorreu com o Cid e todos os ataques permanentes do governo à questão do Ceará. E segundo, é que o PT já se deu conta que as pessoas que têm um pouco mais de clareza sobre a sociedade já se deram conta que o PT não tem chance de ganhar e que o lulopetismo virou uma maluquice. E como o PT se deu conta disso hoje, né, na última semana, a gente já vem notando isso, acredito que vocês também, simplesmente o Ciro virou o alvo de todos os ataques dos perfis e páginas e meios de comunicação da ala petista. Então, qual é o grande problema? É que o Ciro virou hoje o gladiador a se defender dessa maluquice que nós temos no Brasil, que é, na minha opinião, a década da ignorância. Então, eu acho que assim, esse movimento do Ciro é o único movimento lúcido do Brasil. E esperemos que a maior parte da população queira seguir a lucidez e não a ignorância. Antes da gente entrar na questão do projeto, sim, está aqui, eu sou Fernando Mendonça, estou aqui no Rio de Janeiro, Fabão da Massa, Uberlândia, Murilo, Florianópolis, Santa Catarina, Felipe Gaspar, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a turma boa do Ciro que está militando por um projeto. Mas antes de a gente entrar, só para pegar esse gancho que eu achei muito importante a fala do Felipe, o Ciro, no Ilha do Barbado, gostaria de ouvir a opinião de vocês, ele chegou a fazer esboçar um cálculo político. Confesso que eu fiquei surpreso, porque ele, no período dessa pandemia, ele está muito focado na questão da crise do coronavírus e salvar vidas. Ele está meio que até evitando o assunto de eleições de 2020, que talvez sejam adiadas ou não, porque ele pensa que o momento agora não é eleitoral, o momento é de salvar vidas. Mas ele, nesse Ilha dos Barbados, ele fez um cálculo que eu achei muito interessante, gostaria de botar para vocês para debater. Se vocês acham que procede. Ele colocou que talvez, porque perguntaram, né, como é que... Porque o Ciro teve 12%, foi a terceira força em 2018. Então, colocam para ele como é que ele achava que ele deveria... O que ele deveria fazer para conseguir, talvez, chegar a um eventual segundo turno. E o Ciro não correu de responder. Então, ele coloca que ele vê que tem uns 25% hoje do eleitorado ainda muito fechado com o Bolsonaro. Ele ainda acha que ainda deve existir, sendo generoso, 25% ainda muito ligado à questão do Lula, da pessoa Lula, isso é importante dizer, que a gente viu que a Haddad não tem 25%, mas foi suficiente para levar o segundo turno na transferência de voto. E que existe um 50% aí um pouco em aberto. Como é que vocês veem essa análise do Ciro, desses 50% em aberto? Se tem 50%, as pesquisas mostram que 12 está certo com eles. E ele até coloca que seria necessário para ele chegar aos 25% também. Ou seja, teria que dobrar a sua votação em 2018. Vocês acham que esse cálculo do Ciro estaria correto? Vou jogar para o Murilo. Então, Fernando, eu entendo até que o PT, eu acredito que o PT tenha, de fato, esse povo com ele, uns 20% ainda, mas o PT vai enfrentar uma grande dificuldade nessas eleições de 2020, já está mostrando isso, para se aglutinar com outros partidos por causa da rejeição
Então, os partidos de esquerda e centro-esquerda têm evitado já se aglutinar com eles. Então, isso já demonstra que ele vai diminuir o tamanho. E a questão da quantidade de eleitores, realmente, eu acho que está nessa faixa aí. Os bolsonaristas, se a eleição fosse hoje, eu entendo que o Bolsonaro teria ainda esse valor de votos se fosse uma eleição com o mesmo perfil daquela de 2018, por exemplo, né, esse antagonismo, PT e Bolsonaro. Então, realmente seria muito complicado de você tirar eles. Mas, com outro candidato, eu já não viria a mesma aprovação. Então, eu vejo que eles teriam aí 17% de pessoas, 18% no máximo, que ainda apoiam o Bolsonaro, que são os fanáticos, que são pessoas que, na realidade, não têm a racionalidade, não estão pensando no que estão fazendo, estão apoiando que se ele mandar comer merda, eles comem, eles fazem qualquer coisa. Esses caras não estão raciocinando corretamente. Para o Ciro, aí eu vejo assim, ó, ele tem ganhado um espaço muito bom, mas o que me preocupa é a votação anterior, porque aqueles votos que tinham ali, se eles de fato são os 13 milhões, se não um pouco menos, porque nós tínhamos um panorama naquele momento, né? E ele pode ter mudado um pouco com os novos atores. Tipo, nós tínhamos a PT e o pessoal que não queria o Bolsonaro. Quando a gente começa a desenhar um novo... E eles viam que o Ciro poderia ultrapassar o Lula ou ser a terceira via. Então, eu acho que o Ciro tem aí uns 10 milhões de votos que são realmente dele, né? E precisa ganhar, de fato, mais 10, no mínimo, que daí o resto vai desgastar do PT, o PT não consegue. E para ganhar isso, eu entendo que essa aglutinação que está sendo feita com os partidos aí é sensacional. E se ele conseguir se mostrar, e eu tenho visto muito efetivo o PDT, principalmente na Câmara, né, com as medidas que tem tomado, até o Benevides falou agora, na última live que ele e o Ciro fizeram, de algumas medidas muito interessantes, e o PDT tem sido bastante propositivo. Então, os outros partidos veem esse movimento, e eles acabam vindo porque entendem que realmente o Ciro é a via, né? Mas ele precisa desgastar mais um pouco. Na questão de impeachment o Bolsonaro agora, em termos políticos, realmente é complicado. Primeiro, pelo sofrimento do país que está passando, né? Segundo, que o Bolsonaro deu uma arrumada ali com o pessoal do Centrão, então teria que ver o saldo disso. E também o Mourão, eu não vejo que ele tenha a mesma força que teve o Temer, porque o Temer tinha 150 deputados com o Cunha junto dele, e a presidência da Câmara. E o Mourão é um cara lá que quer a presidência, mas precisa, né, que o Centrão ali faça um movimento de aproximação, correndo um certo risco. Porque os militares, nesse momento, estão muito tranquilos ali com o Bolsonaro está pagando quem tem que pagar e fica todo mundo muito bem. Então, o Ciro, eu acho que ele tem assim um público para ganhar e está abrindo esse espaço, mas se a gente comparar, nós temos aí, assim, o que eu entendo de votos nossos, de fato, 10 milhões, e aí estão sendo ganhos agora. Mas tem que observar muito bem o cenário de 2022, e essas eleições agora de 2020 vão ser bem significativas para mostrar o quanto de força nós, como campo centro-esquerda, aí temos, de acordo com o que a gente conseguiu organizar de companheiros para lutar junto disso, de partidos para lutar junto. Fabão, desses 10, o Murilo colocou talvez uns 10 milhões de votos para agregar ao que o Ciro tem hoje. Qual que você acha o caminho? Mais um caminho mais no centro ou um caminho mais à esquerda? Onde estão esses 10 milhões de votos, seguindo a conta do Murilo, 10, 15 milhões, que o Ciro conseguiria encontrar? Aonde estão esses votos? Está no centro? Está na esquerda? Ou está naquela galera que não é nada, que não é o centrão, digamos assim, da população, que não é centro nem direita, não quer saber de política? Eu acho que os dois polos, eles têm... Cada um dos dois polos tem uma fração que ela é menos intensa, ela é menos agregada ao todo, vamos dizer assim. São pessoas que estão ali com o Bolsonaro ainda, mas não me parece ser uma coisa de incondicional. E do outro lado, com o Lula, com o PT, o que é justificável, né? A gente teve um governo
um passado recente aí de um governo do Lula, vamos pensar no passado recente, 10, 15 anos atrás, e onde nós saímos de um quadro muito grave, né, nós tínhamos 300 pessoas morrendo de fome por dia, né, no Brasil. Isso é uma loucura. E o PT, com todos os seus deméritos, ele conseguiu vencer algumas batalhas importantes, e isso ainda está fresco na memória de uma parte das pessoas. Eu acho que isso é justo e é razoável. Então, eu acho que há uma tendência dessas frações menos... como é que eu posso dizer? São partes do eleitorado que não são tão identificadas assim, mas estão ali, uma parte por rejeição ao Bolsonaro e a outra parte por rejeição ao PT. A gente já fala muito sobre isso, né? São dois polos que se retroalimentam. Então, para nenhum deles interessa a derrocada total do seu oponente, né? Sem o PT fica muito difícil para o Bolsonaro, porque parte da sobrevida que o Bolsonaro... os renascimentos do Bolsonaro, eles giram em torno dessa questão do conflito, do PT, do comunismo, tudo muito conspiracionista, mas que funciona para uma parte do eleitorado, ou porque é maluca, ou porque realmente é carente de informação. Do outro lado, também. Olha só, você está vendo um presidente completamente insano, o cara... eu nem acho que é mais mau caratismo, não. Acho que é uma questão mesmo... doença mental mesmo. E aí você tem uma fração da população que não quer isso de jeito nenhum e vê o outro. Quem que é o outro lado? É o PT. Então eu vou estar ali, junto ali, para poder me posicionar contra o Bolsonaro. Então eu acho que o Ciro tem condições, sim, de agregar um pouquinho de cada lado, assim, com esse eleitorado que ele já tem, e aqueles todos que deixaram de votar também na última eleição, um número muito grande de abstenções, de brancos, de nulos. Acho que o Ciro tem condições, sim. Agora, quando eu compreendo muito bem o que ele está falando, vocês também compreendem, porque são pretensas lideranças aí em Floripa, no Rio, em Porto Alegre, estamos pondo a cara, né, numa eleição. A gente pode falar isso com uma certa propriedade, porque nós quatro estamos passando pelos mesmos problemas, né? Pedir voto, é tudo muito difícil, tudo muito, muito complicado, e a gente está fazendo isso em nome do projeto, né, que é o projeto nacional, que o Ciro, hoje, é o cara que está encabeçando. Então, o momento para falar de eleição está difícil mesmo, está muito complicado. A gente está no meio dessa crise sanitária, vai se tornar uma crise de saúde pública, eu acho que em breve, embora eu torça para que não, mas os números não estão aí, uma subnotificação danada. Ontem foram 1.179, hoje parece 888 mortes confirmadas, né? Então, quer dizer, para onde vai isso? Para onde vai esses 25% de aprovação do Bolsonaro daqui a um mês? Será que realmente a estrutura que o Estado brasileiro tem vai suportar isso sem enfileirar caixão na rua? Porque eu acho que a sobrevida do Bolsonaro depende muito do resultado dessa tragédia, sabe, que está acontecendo agora. Se nós tivermos uma tragédia que nos moldes do que a gente viu, por exemplo, ali em Guayaquil, do Equador, né? 800 pessoas mortas dentro de casa e os caminhões passando para recolher os corpos, eu acho que o Bolsonaro não sobrevive, esses 25% não sobrevivem a uma fotografia desse momento. Agora, se, né, Deus proteger o Brasil e conseguir manter relativamente essa situação sob controle, né, leitos de UTI sempre no limite do funcionamento e tal, eu acho que o Bolsonaro pode chegar, ter uma sobrevida maior, chegar, quem sabe, até o fim do mandato. Mas, basicamente, é isso. E tu coloca um ponto que eu também penso, que você tem tem a centro-esquerda, centro-direita, aí você tem um extremo ali na esquerda, não sei se dá para dizer que é um extremo da esquerda, uma galera mais identitária, uma galera mais revolucionária, e na direita nós temos a extrema-direita, né, que aí sim você coloca a questão do Bolsonaro, um pessoal que quer uma intervenção militar, e você tem nesse centro, você tem um pessoal que está mais para o centro ali, que é mais volúvel, né? Ele pode ir para cá, pode ir para lá. E no meio desses dois pessoas volúveis, tem uma galera que não é nada. E é interessante, porque é ela que decide a eleição. É ela que, quando o cara dispara na frente, esse pessoal, efeito manada, vai atrás. Então, o Ciro tem espaço nesse pessoal, eu acho que ele tem um espaço muito grande nesse pessoal mais volúvel, mas tem que trabalhar muito nesse centro apolitizado. Não tem jeito. É um centro que se abstém, que não vota, que bota lá branco, nulo.
o Ciro tem que convencer essas pessoas que têm um pensamento também que não quer um PT e não quer um Bolsonaro, que elas têm que fazer uma opção. E para isso você tem que criar uma conexão com essas pessoas, o que não é algo muito fácil. Mas alguns passos estão sendo dados, que é você investir em comunicação e ficar do lado do povo, falar a questão do auxílio emergencial, questão de ajuda às empresas, porque é um perfil de eleitorado muito pragmático. Ele é muito dia a dia. Ele quer saber o que vai. Ele quer saber do ônibus dele se está cheio ou não. Ele quer saber se vai receber o seu salário. Ele quer saber disso. Eu acho que é aí que o Ciro tem aonde crescer. E aproveitando para falar do dia a dia, vamos entrar um pouco nas cidades, né? Nós estamos num período de pré-candidaturas em que os partidos ainda estão decidindo quem serão seus representantes para prefeito e vereador, e estamos fazendo esse debate junto ao PDT, mostrando seus nomes para o partido, que o partido possa estar avaliando se há viabilidade ou não. Eu gostaria de saber de vocês, na cidade de vocês, qual seria a importância de um projeto nacional de desenvolvimento ou um projeto municipal de desenvolvimento. Eu começo aqui pelo Rio de Janeiro. Aqui é essencial, porque a questão da desindustrialização arrebentou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou, por muito tempo, se desindustrializou, teve a questão, né, da mudança da capital do país para Brasília, que até hoje tem marcas no Rio de Janeiro. As indústrias ou saíram ou foram para a região metropolitana ou então para o interior do estado, e o Rio virou uma cidade de serviços. Só que com a desindustrialização não teve demanda para esses serviços. Então hoje o Rio, por exemplo, sobrevive do Carnaval e do Réveillon. Se não tiver Carnaval e Réveillon, arrebenta o Rio de Janeiro. Por isso que muita gente critica, quer acabar com o Carnaval, o Rio não tem como. Até porque o dinheiro do Carnaval não vai só para o dono do hotel, não. Vai para a tia que vende latinha de refrigerante na época das festas. É o dinheiro do turista que entra, não tem jeito. Então, um projeto de desenvolvimento do Rio de Janeiro é fundamental, com meio e fim, para sabermos aonde queremos chegar, numa visão estratégica, porque a concorrência não é mais nacional, regional, é uma concorrência global. O Rio, Porto Alegre, Uberlândia, Floripa, competem com o mundo, com outras cidades do mundo. Então, se não tivermos um projeto que vise a industrialização, não tem para onde ir, não tem nem recursos para fazer políticas públicas como transporte, educação, saúde. Quebra, simplesmente quebra. Essa é a importância de um projeto nacional de desenvolvimento aqui para o Rio de Janeiro. Claro, sempre pautado na responsabilidade fiscal, que é isso que defende essa corrente de economistas que andam junto com o Ciro. E qual seria a importância para Porto Alegre, Felipe, de um projeto nacional de desenvolvimento? Fernandão, assim, um projeto municipal de desenvolvimento calçado, inclusive nas ideias que o Ciro traz, aqui para Porto Alegre é fundamental. Porto Alegre hoje tem 2 índices que são extremamente perigosos, entendeu? Porto Alegre, antes da pandemia, já possuía mais de 100 mil desempregados. Já possuía um número superior a 100 mil desempregados, partindo da ideia que a população ativa de Porto Alegre é cerca de 1.100.000 pessoas. Então a gente tinha cerca de quase 10% da população já desempregada. E nós estamos falando de uma cidade que tem uma história de desenvolvimento, né? Uma cidade que tem uma série de construções de serviço, né? Uma economia mais sólida, né? E mesmo assim tem esse baque, porque o Rio Grande do Sul, diferente do nosso amigão aí, o Murilão, que está em Florianópolis, que Santa Catarina nos últimos anos cresceu, o Rio Grande do Sul parou. O Rio Grande do Sul não existe como estado, está falido. Os governadores aqui fazem muito mais do mesmo, ninguém tem uma política de desenvolvimento, é só corte, acaba com a saúde, acaba com a educação, acaba com a segurança, como se isso solucionasse o problema fiscal do estado. E como o estado do Rio Grande do Sul está falido, Porto Alegre não está fora do Brasil, não está fora do Rio Grande do Sul. Porto Alegre está dentro e vive todos esses problemas diariamente. Mas eu acho que 2 problemas são maiores. Primeiro, é o desemprego, Porto Alegre está avassalador, e depois
dessa pandemia nós vamos chegar aí a 200, 250 mil desempregados em Porto Alegre, sem sombra de dúvidas. A informalidade é muito grande em Porto Alegre. As lojas aqui estão fechando. Cara, Porto Alegre, já em fevereiro, se tu andasse no centro de Porto Alegre, parecia que tu estava andando num dia de feriado, porque estava tudo fechado. Está tudo fechando, a economia foi para o espaço. E o segundo grande problema de Porto Alegre, que já foi a cidade símbolo da educação, muito em virtude do Brizola, que fez um grande governo na década de 60, e depois o Colares aqui fez também um governo muito bom em Porto Alegre, no final dos anos 80. Porto Alegre foi o símbolo de educação no Brasil. E hoje, o modelo educacional porto-alegrense faz com que 74% das crianças saiam analfabetas funcionais das escolas municipais. Isso é uma tragédia. Nós estamos fazendo um exército de analfabetos funcionais num mundo que só gera desemprego e que existe cada vez mais capacidade para que as pessoas possam se alocar no mercado de trabalho. Então, acho que duas políticas que o Ciro traz no Plano Nacional de Desenvolvimento, mas que deveriam ser feitas pela Prefeitura, e aqui não são, porque nós temos um prefeito que é a contramão do desenvolvimento, é um prefeito completamente que abandonou a cidade, é talvez o pior prefeito da história de Porto Alegre, mas com certeza da história recente, que é o Nelson Marquesa Júnior, que é um prefeito sem nenhum tipo de gabarito. Os dois projetos principais que eu vejo seriam, primeiro, uma linha de financiamento para pequenos negócios e negócios médios na periferia de Porto Alegre, muito necessário, com financiamento direto da prefeitura, de microcrédito, buscando ações que não gerassem juros para esses créditos, fomentar exclusivamente negócios na periferia com uma série de garantias, como geração de emprego, cuidados dos bairros, fortalecimento da economia local. Então, isso seria muito necessário para que nós conseguíssemos garantir emprego e renda, principalmente na periferia de Porto Alegre. Uma lógica de investimento no empreendedor, principalmente das comunidades. Porque eu tenho a visão de que os bairros nobres, eles não são nobres porque eles têm um solo, um céu melhor do que o das... Aí vocês falam, né, as favelas, comunidades, aqui são as vilas de Porto Alegre. Diferente das vilas. Aqui em Porto Alegre, aqui, o que eu acho que muda é principalmente a questão do dinheiro. Nos bairros nobres, nós temos pessoas que têm mais dinheiro, por isso eles são nobres. E as vilas são menos nobres porque elas têm menos dinheiro. Então, o que nós temos que fazer é escoar o orçamento para essas comunidades, para que elas possam também ter pessoas com emprego, renda e desenvolvimento e elas melhorarem. Então, eu acho que essa seria a primeira política. E a segunda é uma revolução educacional em Porto Alegre. Eu acho que o Ceará, a cidade de Sobral, é um modelo, porque lá nós temos o melhor índice de desenvolvimento da educação, conforme o próprio Ciro traz, e eu acho que em Porto Alegre seria fundamental um novo plano, um novo pacto pela educação. Porque Porto Alegre vem melhorando agora na educação e caiu muito, principalmente no governo do Nelson Marquesan. Mas o Brasil inteiro tem uma falência educacional. E o que nós precisávamos é um grande salto educacional no Brasil. E Porto Alegre pode ser um exemplo de salto educacional, porque tem professores muito bons. Nós temos aqui uma coisa boa, que é o salário dos professores de Porto Alegre é muito bom na rede municipal, mas infelizmente o plano político-pedagógico é falido em Porto Alegre e que nós precisamos reconstruir isso e propor um novo modelo de educação. Eu acho que essas duas medidas transformariam Porto Alegre. Uma grande linha de financiamento ao pequeno empreendedor, principalmente nas comunidades, e uma grande revolução educacional na cidade. Acho que essas duas medidas fariam com que Porto Alegre mudasse seu patamar e gerasse emprego, renda e educação para melhorar a nossa situação. Acho que esses são os principais pontos alinhados com o Plano Nacional de Desenvolvimento do... É interessante que você falou dessa questão de linha de crédito para empreendedor. Quando você estuda aqui no Rio, isso é muito claro. Quando você estuda alguns setores, a maior parte deles é basicamente ocupado por micro e pequeno empresário. Quer dizer, se você desprotege ele, você acaba com o setor inteiro. E a questão da revolução da educação, isso eu acho que é função para todas as cidades que queiram avançar nos seus projetos de desenvolvimento.
Murilo, agora vou falar de Floripa. Floripa cresceu mesmo? O Felipe falou que cresceu no último tempo aí. É que Floripa, ela é uma cidade turística e, né, muita gente vem para cá justamente de vários lugares do mundo. Isso acaba, como tu também falou aí do Rio de Janeiro, né, acaba que o turismo ajuda muito, né? E aqui também é uma capital, eles chamam do Vale do Silício, é uma capital de tecnologia. Isso também gera bastante receita. Então, com esse movimento do turismo mais a tecnologia, isso se tratando de Floripa, ele acaba que reflete nas outras, naquilo que está ao redor, né? Nos serviços, no próprio comércio e tudo isso. E além de ser a capital do estado aqui de Santa Catarina, e aí o funcionalismo público também está todo aqui. Então, consegue, dessa forma, ter uma renda que ela fica girando e movimentando. Né? Mas isso também não quer dizer que não tenha problemas, porque atrai bastante gente para cá e há uma periferização, digamos assim, da cidade, porque a parte baixa ela está bem cuidada, o prefeito investe dinheiro, porque atende a alguns interesses ali, né? Mas as periferias e tal não são atendidas. E aí, contextualizando com o projeto nacional, eu vejo que a parte da educação, sem dúvida nenhuma, aqui a gente tem, por incrível que pareça, tem crianças fora da escola, e isso é até uma das pautas que a gente quer atacar, é a questão da educação, até pela bandeira do nosso partido, que nós temos o Brizola e Darcy Ribeiro como referências, que a gente vai atacar porque entende-se que uma educação de base é o que vai levar, vai emancipar o cara e vai fazer com que ele tenha condições de dar a sua direção na vida. Isso é básico, assim, né? E na parte do investimento com o empreendedor, como o Felipe até comentou, isso é muito importante porque esse cara também, ele tu vê, as pequenas e médias empresas são as que mais empregam pessoas no Brasil e não é diferente daqui. Então, a gente precisa fomentar e abrir linhas de crédito. Há um problema, claro, que é a questão da grana, né? Agora, com pós-pandemia, eu vejo assim, até o prefeito tem feito aqui uns investimentos meio aleatórios que são visando as eleições de 2020, infelizmente, né? Que não são pensando necessariamente na população, mas que eu vejo que vai faltar, que é para a geração de emprego, porque não diferente do resto do Brasil, aqui também, devido à pandemia, tem acontecido várias demissões. E essas pessoas precisam da mão do governo federal, com auxílio emergencial, e precisam principalmente do governo local, promovendo, né, liberando crédito para que esses caras pudessem ter um capital de giro, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, alinhada à questão do projeto nacional, nós temos isso. Temos já uma questão tecnológica que eu acho que ela tem que ser expandida, inclusive, para o Brasil inteiro. Eu vejo que até em termos estratégicos, ela é uma das maneiras do país conseguir se protagonizar internacionalmente no futuro. Porque se a gente for querer concorrer com a China para fabricar um carro, concorrer com a China para fabricar algumas coisas, a gente não tem capacidade, porque eles compram uma tonelada de ferro muito barato, enquanto a gente pagaria 10 vezes mais. Então, a tecnologia que a gente possa investir, agregar valor nela, né, porque um celular, um iPhone custa 7 mil, um celularzinho simples, que nem o meu aqui, é 1.000 e pouco. Então, o que tem ali, na realidade, é um valor agregado. Se a gente investir em tecnologia, a gente consegue agregar valor às coisas. Coisa que o Bolsonaro, por exemplo, é totalmente a contramão que tirou investimento das bolsas de pesquisa, né, para ver o tamanho da injeção que nós estamos. A gente está arrombado, literalmente, com esse presidente. Mas, basicamente, é isso, Fernando. E você colocou a questão da tecnologia e indústria, estamos sofrendo agora, que nós não temos um parque industrial no Complexo da Saúde, nós estamos até importando máscara, quer dizer, algo que nós podíamos estar produzindo. Então, por que não temos essas indústrias aqui? Da mais saúde, que é uma demanda constante, é um setor rentável, por que não temos esse tipo de indústrias no Brasil, ou tão reduzida como temos? Esse é o ponto. E você colocou uma coisa que o Felipe já tinha colocado, que eu acho que é um problema em toda a cidade, é a concentração de investimento público nas áreas ricas da cidade, deixando a periferia e o subúrbio à deriva. Isso é um problema sério, crônico, e o que nós temos é 80% de uma cidade sustentando 20%
da área rica. Isso é um absurdo, e eu acho que é um papel de quem conseguir, ao defender um projeto nacional desenvolvimentista, seja numa prefeitura, numa Câmara de Vereadores, é justamente brigar pela descentralização desses recursos. Isso é fundamental. E o Fabão tem uma ótica diferente, que o Fabão, Uberlândia, não é uma capital, mas é uma cidade média muito importante no Brasil. Como é que você vê um projeto nacional de desenvolvimento em Uberlândia, uma cidade com esse perfil diferente de cidades médias que temos no Brasil? Uberlândia é a segunda cidade de Minas, né? Passamos o Juiz de Fora há alguns anos atrás e o 30º maior PIB do país, né? Uma cidade grande, assim, estamos caminhando para 700 mil habitantes de acordo com as estimativas do IBGE. A questão da... Minas é um estado complicado porque é um estado pouco proativo na questão da guerra fiscal, né? Então, Uberlândia tinha um parque industrial até razoável, não era o carro-chefe da economia. O carro-chefe da economia de Uberlândia são serviços, né? Praticamente 70% do nosso PIB aqui. E o setor primário, né, de gado e de agronegócio aqui, por incrível que pareça, é o menos relevante. A indústria ocupa aí uns 25% a 30%. Perdemos muitas indústrias nos últimos anos justamente pelo fato de que Minas é pouco competitiva nessa guerra fiscal. Então a gente perde muita indústria para Goiás, para o Rio de Janeiro, né? Em virtude dessa questão das alíquotas de ICMS, que reforça a necessidade de uma reforma tributária, como defende o projeto nacional, que a gente também está alinhado. Então aqui em Uberlândia, e a gente vive um momento muito atípico aqui, né? Não só pela pandemia em si, aqui nós temos um quadro muito curioso. Nós tivemos 20 vereadores presos, numa tacada só. Ao todo foram 22, né? Mas 20 foram no mesmo dia. Então ficou um alvoroço aqui, os suplentes todos tomaram posse, poucos foram aqueles que conseguiram voltar, acho que só um mesmo, mediante liminar. E hoje a gente está vivendo um momento aqui para se ter uma base, né? Da importância de um projeto de desenvolvimento. Nós temos aqui 3 empresas de transporte público, né? 3 empresas de ônibus e tal. E uma delas, essas 3 empresas, elas devem juntos para o município aproximadamente 18 milhões de reais em tributos. Renegociaram aquela coisa toda. E aí, da noite para o dia, o prefeito nem é um cara totalmente incompetente aqui, não, né? É um cara do Partido Progressista e tal, mas que o povo aqui da cidade gosta muito dele. Ele faz a máquina administrativa funcionar muito bem. E aí, da noite para o dia, ele acorda e anuncia um aporte financeiro de 20 milhões de reais. De 20 milhões de reais para as empresas de transporte aqui da cidade. Uma cidade, tudo bem, é uma cidade grande, mas não é uma capital, né? Uma cidade beirando aí os 700 mil habitantes. 20 milhões de reais para essas empresas que estão devendo 18. E aí, evidentemente, o Ministério Público se manifestou, a Câmara também. Quando o projeto chegou na Câmara, o Ministério Público pediu a suspensão da votação e uma das empresas parou na tora, lockout mesmo. Simplesmente interromperam o serviço durante o dia de ontem, inclusive, deixando a população berlandense na mão, nos terminais das ruas, nos pontos de ônibus, né? É uma empresa que contempla uma parte grande da cidade e tal. E aí hoje, enfim, já há um pedido por parte do Ministério Público, da Promotoria de Defesa do Consumidor, a liminar, inclusive, já foi deferida pelo Poder Judiciário daqui, para que haja uma intervenção municipal na empresa e para que o município possa, então, assumir os serviços, ou então contratar aí outra empresa, né, em caráter de emergência, que possa prestar serviço de transporte. A empresa retomou os serviços hoje, ontem alegou que não tinha óleo diesel, né? Então, a gente nota a importância, através desses acontecimentos, a importância do papel de um município que esteja presente, né? A gente fala muito em passe livre e tal. Nós temos aqui em Uberlândia a passagem, salvo engano, a R$ 4,50. Nós tivemos uma queda no valor do diesel, todo mundo está acompanhando. O combustível, de uma forma geral, teve uma queda por um excesso de... O barril de petróleo, salvo engano, o preço está até negativo, né, nos Estados Unidos.
Aqui, recentemente, coisa de meses atrás, quase um ano, retiraram os cobradores, quer dizer, e essas empresas agora, sem apresentar um só relatório, cara. Esse talvez seja o grande problema. Eu não faço muita ideia do que é 20 milhões, para ser sincero, assim, se esse dinheiro realmente, se essa quantia é razoável ou não. Mas não apresentaram sequer um relatório das despesas, por que não tem dinheiro, quer dizer, quanto que está custando essas operações e tal. Então, a gente precisa, sobretudo, ocupar esses espaços de controle, de fiscalização, né, no caso da Câmara dos Vereadores, para poder detectar mais de perto até que ponto que o município ele pode ou não estar operando dentro dessa lógica do projeto de desenvolvimento. Eu penso muito, até a gente conversou sobre isso numa outra live, o Felipe e o Murilo estavam também, numa lógica de substituição de importação mesmo, né? Como a gente ouve muito falar, né? O próprio Ciro fala muito nisso, quer dizer, é evidente que fazer isso na esfera municipal não é simples, mas detectar ali, né, dentro daquelas tantas compras que o nosso município faz, será que realmente é necessário estar comprando de outras cidades, né? Produtos que podem ser facilmente ali reproduzidos, fabricados, né? A gente dá sempre o exemplo do medicamento, isso eu vi inclusive na escola de candidatos do PDT, né? Um médico de Santos, que eu não me esqueço o nome, ele falou, olha, como é que você acha que um laboratório de genérico produz remédio? Ele compra uma pacoteira de farinha lá, que é o princípio ativo do paracetamol, é o atenolol, é o captopril, joga numa indústria, numa pequena indústria ali com um químico à frente e faz os comprimidos. Quer dizer, será que isso é tão complexo realmente que um município que tem uma universidade, estou falando de Uberlândia aqui, nós temos uma universidade federal aqui, né, o Uberlândia é uma cidade desenvolvida, será que eu não consigo, né, numa lógica de economia solidária, a compra governamental, como a gente diz, que é a compra da prefeitura, mais a universidade, mais o sistema S, mais a questão das cooperativas, será que eu não consigo unir essa lógica para poder deixar esses empregos dentro da cidade, gerar renda dentro da cidade, gerar tributo dentro da cidade? Então, eu penso muito dentro dessa lógica, mas eu confesso que é uma coisa assim que eu estou bem no escuro. Para mim é difícil estabelecer alguns caminhos assim em nível municipal. A limitação de um vereador é muito grande nesse aspecto, né? Eu penso, Fabão, que o papel de um vereador, por exemplo, ele é muito direcional de apontar caminhos, que realmente existe uma limitação no papel do vereador, mas ele consegue apontar caminhos, consegue cobrar, consegue levar a opinião pública para estar discutindo a sua cidade. E com essa pandemia, entrou-se muito no debate acerca das cidades se autossustentarem, de ter realmente nas cidades não mais uma lógica de interdependência de uma fábrica na China, por exemplo. É justamente a cidade ter nela mesma os mecanismos para que ela se sustente. Porque nós não sabemos, a pandemia mostrou isso. Tem via que está fechado, a comunicação está dificultada. Então, se a cidade se sustentar, ela fica menos prejudicada, a população local fica menos prejudicada. Bom, já estamos chegando aqui no final da live, já temos 50 minutos de live. Eu gostaria de perguntar para vocês, de uma forma para vocês me colocarem sucintamente, nesse projeto, nós falamos muito de economia, mas nesse projeto nacional desenvolvimentista, qual é o papel do município na questão social da vida de cada cidadão? Como o município pode interferir, principalmente na questão dos mais pobres? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu penso que o município ele pode agir justamente na qualidade da vida das pessoas. É você ofertar, como já foi dito pelo Felipe, a questão da educação, mas ofertar uma saúde de qualidade, ofertar um sistema de transporte integrado, que pense na lógica também de longa distância, que acontece aqui no Rio. A gente atravessa grandes distâncias para ir para centros econômicos da cidade, porque se é da Zona Oeste para ir para a Zona Sul Centro, é 1h30, 2 horas. Pegando ônibus, às vezes pegando engarrafamento. Quando você pensa em um projeto de nacional de desenvolvimento, você pode justamente desconcentrar essa questão financeira para as pessoas terem qualidade de vida. Porque como é que nós podemos, falando muito da questão da juventude, como é que nós queremos que temos os pais, os responsáveis presentes na educação da criança, se ele fica 3 horas do seu dia dentro de um transporte público para ir trabalhar? Não tem como.
Então, quando nós falamos da questão de economia, é importante que as pessoas entendam que isso afeta muito o dia a dia das pessoas. E isso só quem resolve, é que o Ciro adora falar isso, é a política. Não adianta falar que não gosta de política, porque senão você acaba sendo governado por quem gosta. E é uma coisa que temos que dizer para o nosso povo, é que banqueiro, sistema financeiro, adora a política, ama a política, financia a política. Se o povo não tomar protagonismo nas discussões de políticas públicas da sua cidade, ele fica refém de interesses. Então, eu penso que o município pode mudar vidas, criar oportunidades para um jovem, por exemplo, empreender, criar sua empresa, criar sua indústria. Pode dar qualidade de vida para um idoso viver bem, para aquele trabalhador tenha menos desgaste no seu dia a dia de trabalho, tenha emprego. Então, o município pode ser fundamental na vida de cada um. Murilo, Floripa tem essa questão de qualidade de vida. Como é que você vê o papel do município na questão social da vida das pessoas? Olha, Fernando, você tocou em pontos aí que a gente vai até esquecendo, mas começa se a gente for avaliar diretamente, é a função do vereador nessa, né, olhando por base aqueles que representam o povo diretamente, né? Que é na fiscalização e na proposição de projetos que venham a melhorar a qualidade de vida. E a fiscalização, ela ajuda, né? Quando tu fala sobre a importância da participação na política, que as pessoas têm uma negação e tal, que na realidade foi uma coisa feita pela cultura brasileira, dos próprios políticos, que o povo não se interessasse para poder manipular. Então é difícil esse convite para as pessoas entenderem a importância da participação. Mas quando não há a participação do povo na tomada de decisões, e até considerando uma coisa que eu acho muito interessante, seria uma descentralização das decisões, a gente vê aqui um exemplo, um investimento de dinheiro que poderia ser para uma grande maioria, para relevar a qualidade de vida para as pessoas nas periferias e tal. Os caras investiram para limpar uma beira-mar que não limpou, só para ficar bonito para os ricão ali. A questão da mobilidade urbana, que é uma coisa que também tu tocou aí, que melhoraria a qualidade da pessoa se deslocar, o tempo para poder conviver com a pessoa, poder fazer outra atividade, por exemplo. E ela passa também, essa questão, por uma revisão, talvez até na forma que a pessoa está se utilizando, mas muito, né, a revisão da sua maneira de viver no dia a dia. Mas isso também ela não faz, às vezes, porque o município não faz uma campanha, por exemplo, para que a pessoa entenda a importância de revisão de hábitos, usar uma bicicleta, usar um transporte alternativo, ou ela também não dá essas condições quando não tem uma ciclovia. Você pode ver, não sei se é na cidade de vocês, mas aqui, por incrível que pareça, a cidade ela é pensada para os carros, e aí depois é adicionada as pessoas, não tem calçadas direito, não tem acessibilidade. Então, a gente, como, né, atores que têm essa visão um pouco mais humanista da coisa, cabe a nós tentar fazer essa conciliação e mostrar a importância, né, da defesa de algumas políticas que venham a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Deixa eu ver, eu só queria fazer um apontamento nessa questão que a gente estava falando antes sobre a falta de um projeto por país, sobre o próprio caso dos respiradores e das máscaras que faltaram, né? Isso ficou muito nítido, que é um país pensado, né, pela lógica liberal, então os caras vêm trazendo uma narrativa que elimina a nossa indústria, né, e a gente fica refém de comprar da China. Então, a gente está perdendo pessoas porque a gente depende da China. E na realidade, isso não foi porque não foi uma política pensada. Isso é porque alguém trouxe uma narrativa, que aí eu chamo a atenção das pessoas que veem uns caras de laranja aí muito bonitinho, vestidinho, falando histórias bonitas, que é essa narrativa que está sendo trazida num desmonte do que nós temos de valor no setor público, porque tem várias coisas, sem dúvida nenhuma, né, que quando eles usam a palavra Estado, que precisam ser solucionadas, que precisam funcionar com mais eficiência, mas cabe a nós
que estamos procurando ajudar os municípios fazer essa intervenção para tornar o serviço público mais eficiente. Um exemplo do papel do, né, é o próprio SUS. Tu vê que a estrutura do SUS conseguiu atender tanta gente tão rapidamente, e se você comparar aos Estados Unidos, a gente tem muito menos mortes, apesar de uma estrutura do país sanitária e falta de saneamento básico e tal, muito mais pobre, mas a gente tem a conscientização que chega na ponta mais rápida, né? As pessoas estão usando máscara e o acesso universal de graça à saúde, coisa que nos Estados Unidos as pessoas deixam de procurar a saúde porque não tem, tem um sintoma, é muito caro o tratamento, não vai, e no caso da Covid acaba morrendo em casa. Então, eu só queria chamar a atenção para essa questão de valorizar aquilo que é público, porque eu uso um jargão popular que a gente não pode matar a vaca por causa dos carrapatos, né? Os neoliberais vêm com esse discurso que a gente tem que matar a vaca, vender a vaca, e depois a gente compra o leite prontinho, que é mais bonito. O problema é que você vai pagar bem mais caro na caixa de leite, e aí paga o preço que eles bem quiserem, né? Então, só para deixar isso registrado. E nós falamos da questão do município, né, no dia a dia das pessoas. Agora, se tem um setor, Felipe, que que o município faz muita diferença, por exemplo, a cultura. Cultura é o município que estimula a cultura local, por exemplo. E a cultura, nós estamos vendo nesse tempo de pandemia, como a cultura é importante para a questão psicológica, para manter as pessoas bem. E agora que as pessoas estão valorizando, mas quando acabar a pandemia, será que vão valorizar? Isso, por exemplo, é um papel que o município pode ter de estar estimulando a cultura e o artista local. E na sua visão, Felipe, como o município pode atuar no dia a dia das pessoas, no social das pessoas? Fernandão, aqui em Porto Alegre, né, pegando o nosso grande cenário aqui da nossa cidade, nós vivemos o plano trienal Trienal da Maldade. Aqui em Porto Alegre, nós passamos 3 anos do governo Nelson Marquesan aqui da maldade. Era maldade em tudo. E essa maldade foi tão profunda que ele desarticulou toda a nossa rede de proteção social que foi criada no governo do PDT lá atrás, fortalecida de certa forma pelos governos petistas, mas amplamente difundida pelo governo também do PDT, do nosso ex-companheiro José Fortunati. Então, assim, o Marquesan simplesmente destruiu a rede de proteção que havia em Porto Alegre. E essa loucura foi tão grande que agora, recentemente, as escolas conveniadas de Porto Alegre, elas foram suspensos os contratos. As escolas conveniadas aqui em Porto Alegre, elas têm um papel muito importante, que é o de fazer a manutenção da sobrevivência das pessoas. Porque é ela que atende as comunidades da periferia mais vulneráveis, que garante a alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, entendeu? Que garante o básico para essas pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade. E já não bastasse a pandemia, que, né, vai devastar a economia local, ele simplesmente suspendeu os contratos. Então, assim, além das pessoas que trabalham nessas instituições não receberem o seu salário e a própria instituição parar, as pessoas que são atendidas nas questões mais básicas, elas foram deixadas de lado. Então, eu acho que, assim, pensando do ponto de vista social, eu acho que hoje, o pós-pandemia, vai caber aos futuros prefeitos e aos futuros vereadores um olhar muito sério, muito compenetrado para essas duas questões fundamentais. A primeira e a mais importante para a questão social é principalmente o emprego. A prefeitura vai ter que abraçar uma lógica de demandar sobre a questão de geração de emprego local, fortalecimento do emprego local, para garantir que nós não vamos ter uma juventude, e agora vai passar da juventude, vai pegar as pessoas
da meia-idade, jogadas para a marginalidade, jogada para a margem do processo. Já não bastasse a informalidade, mas as pessoas vão ficar a ver navios. Então, assim, ó, eu acho que ou a prefeitura toma esse protagonismo e resolve esse problema na sua cidade, e eu acho que assim, Fabão, tu trouxe uma questão muito importante, que é a da... Pô, será que a prefeitura pode pegar e comprar insumos da questão local? Cara, assim, ó, aqui em Porto Alegre nós tivemos, na gestão do PDT, e talvez em outras cidades eu acho que isso era corriqueiro, que, por exemplo, a alimentação das escolas, da merenda escolar, ela era basicamente comprada da agricultura familiar local, para que fosse mantida uma estrutura de fomento à agricultura familiar local. Então pode ser feito, dá para fazer. O problema é que nós precisamos de um prefeito que ame a cidade mais do que ama o bolso e os amigos que são parte desse baronato. Então esse é o grande problema. Nós vamos ter que escolher que lado nós estamos. A que senhor a gente serve? O Ciro cita muito isso. A que senhor tu quer servir? Não dá para seguir todos, não dá para servir todo mundo. Tem que escolher qual lado que tu tá. E aí eu acho que assim, ó, eu acho que nós, enquanto, né, esse exército que quer marchar junto do Ciro, tem que trazer uma pauta para o Ciro, que é a de rever o pacto federativo no Brasil. Que o Ciro já tem isso, é mais claro. Entendeu? Eu já, assim, nas entrevistas do Ciro, ele deixa muito claro essa revisão do Pacto Federativo, até porque os estados falidos é uma grande oportunidade, né, de negociação com os governadores. Mas eu acho que nós tínhamos que repensar principalmente a divisão do bolo tributário brasileiro, porque hoje os municípios estão recebendo cerca de 13% do bolo do pacto, de toda a tributação federal. Isso é muito pouco. Se nós pensarmos que as pessoas vivem na cidade, que as pessoas, quando o cara pega o ônibus, Fernandão, que tu citou, ele pega o ônibus dentro da cidade do Rio de Janeiro, ele pega o ônibus dentro da cidade de Porto Alegre, ele sai da Zona Sul para a Zona Norte para trabalhar, ou da Zona Leste para o centro para trabalhar. Ele não vive nesse Brasil que ele só está no ponto de vista do aspecto mental, ele não está no dia a dia. O dia a dia na cidade. E se nós temos essa consciência do dia a dia na cidade, coisas pequenas são importantes para as pessoas, como principalmente o emprego, mas como aquela lâmpada que queimou na frente da casa dele e que a filha, quando chega da aula na faculdade, à meia-noite, vai chegar em casa e está uma escuridão. E aí o pai fica apreensivo se ela pode ser assaltada, pode acontecer alguma coisa com ela. Só que a prefeitura vai alegar que não tem recursos para fazer isso. Então, eu acho que assim, a redistribuição do bolo tributário tinha que ter uma celebração nova com os municípios, para que aumentasse a participação dos municípios, gerasse renda e que nós, no nosso papel futuro, se Deus quiser, de ajudar a construir a cidade, possamos construir ferramentas de vinculação orçamentária, mais recursos para a educação, mais recursos para a assistência social e mais recursos para a saúde pública. Um dado aqui em Porto Alegre que nós temos é que nós tínhamos acabado com crianças de rua. Nós tínhamos acabado. Um programa aqui em Porto Alegre muito bonito, que era o Bonde da Cidadania, que era um ônibus que passava, pegava as crianças e levava em centros esportivos, centros culturais, cinema, praia, para fazer uma série de atividades e tirar essas crianças da vulnerabilidade social, que elas pudessem participar desse meio comunitário da cidade. Então, só que esse tipo de ação foi acabada no governo do Marquesan. E o que nós precisamos? Nós precisamos celebrar um novo pacto com a cidade e construir um novo modelo de desenvolvimento baseado principalmente com um célebre pensamento que é: as pessoas têm que ser o centro das nossas atenções. Você estava falando dos governos, né, atual, anterior. Cara, aqui no Rio a gente tem a situação de ter o Crivella que nem assumiu a prefeitura ainda. A gente não sabe se ele foi na posse, sumiu. Não sabemos. A cidade não sabemos se tem prefeito. Estamos sobrevivendo. Estamos sobrevivendo. Com ou sem prefeito, que a gente não sabe onde está o Crivella. Fabão, para a gente encerrar essa live, coloca para a gente o que você pensa do papel do município, que você está querendo, eu sei que você ama a sua cidade, está querendo pensar como a sua cidade, como a administração municipal da sua cidade pode
mudar, melhorar a vida das pessoas? Qual o papel do município na vida do cidadão? Eu acho que faz muito na linha do que o Felipe e o Murilo já falaram muito bem, inclusive, né? O Felipe fechou com chave de ouro quando ele disse que a gente tem que ter como foco principal, como principal objetivo, são as pessoas, né? A gente sabe que a vida real muitas vezes se impõe, né? A concretude de uma cidade grande, a necessidade de grandes obras, de grandes viadutos, e eu não demonizo isso. Acho que isso faz parte também do desenvolvimento, faz parte do progresso, né? Daquela cidade que tem, como Uberlândia tem, né? Uma tendência a ser uma cidade vanguardista mesmo. O que me entristece é uma cidade que tem tanto potencial, né? Uberlândia é uma cidade de muito potencial, uma cidade economicamente ativa, uma cidade rica, não priorizar um pouco mais, como vocês tão bem disseram aí, né? Vocês que estão, principalmente o Felipe e o Fernando, que estão em estados que já foram governados pelo Brizola, essa experiência tão positiva na educação. Acho que o Uberlândia tinha condições de fazer, de promover essa revolução na educação, né? E assumir tal qual Sobral assumiu, né? Que a gente sempre usa o exemplo de Sobral em se tratando de educação pelas coisas que a gente ouve do Ciro e do pessoal do PDT, mas tal qual Sobral a gente também tem uma educação que revoluciona, que liberta e que oferece dignidade para pelo menos para essas crianças. Eu acho que se eu pudesse apostar numa direção só, falar assim, cara, aposta só num lado, eu apostaria na educação também. Queridos, vamos chegando ao final dessa live, agradecer a todos que participaram, estiveram com a gente, agradecer muito ao Felipe Gaspar e a galera lá do Sul que organizou esse bate-papo. Tivemos nossos problemas iniciais, mas rapidamente resolvemos. Então, obrigado, Felipe, por ter organizado esse bate-papo, que seja o primeiro de muitos. Aliás, já estamos fazendo vários bate-papos, né? Agradecer, então, Felipe, continue construindo, sendo uma liderança em Porto Alegre, que nós temos muita fé em você, essa turma boa tem muita fé em você e na sua galera que está construindo. Fabão da Massa, por cima não precisamos nem dizer nada, que o próprio Ciro é fãzaço do Fabão, né? Sempre fala do Fabão, sempre, 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 e aí em Uberlândia podemos estar levando desenvolvimento. Murilo em Floripa, que consiga ter um destaque aí, para que possa levar as ideias do Ciro, o PND, para a sua cidade. Eu aqui, Fernando Mendonça, Rio de Janeiro, vamos tentando trabalhar. Então, galera, muito obrigado você que assistiu até agora na Rede Ciro, e obrigado, galera, por vocês estar aqui fazendo esse debate muito legal sobre o PND na cidade. Valeu, galera, abraço, e até a próxima, e fica ligado na Rede Ciro, que sempre tem um conteúdo que acontece. Abraço! Abraço, galera. Valeu. Fui.